Oi, turma! Eu sou a professora Valéria Fazan e esse é o nosso projeto Anatomia em 5 minutos. Eu vou mostrar para vocês hoje as características comuns dos 3 níveis de vértebras da nossa coluna vertebral. Eu vou começar então com uma vértebra típica cervical. Essa vértebra típica cervical, ela apresenta um corpo vertebral pequeno comparado às outras vértebras dos outros segmentos. Uma vértebra cervical típica apresenta um forame transverso no seu processo transverso, apresenta processo espinhoso bifurcado na sua extremidade, ou seja, um processo espinhoso bífido, vai apresentar os processos articulares em situação horizontalizada ou em situação horizontal, e vamos apresentar também um forame vertebral largo e de forma aproximadamente oval. Quando nós olharmos para uma vértebra torácica típica, as características dessa vértebra, elas vão mudar. Vocês estão vendo aqui um corpo vertebral maior que de uma vértebra cervical, de formato aproximadamente triangular, um forame vertebral menor comparado ao de uma vértebra cervical. E vocês vão perceber que os processos articulares agora mudaram de direção e eles apresentam uma situação coronal, aonde os processos articulares superiores, a face articular aponta para posterior, e os processos articulares inferiores, a sua face articular aponta para anterior. O processo espinhoso de uma vértebra torácica típica, ele é apontado para baixo, bastante longo e bastante pontiagudo. E uma vértebra torácica típica ainda apresenta fóveas articulares para a cabeça da costela na região do corpo vertebral e fóveas articulares para o tubérculo da costela nos processos transversos. Por fim, turma, uma vértebra característica da região lombar, onde vocês estão vendo que essas vértebras são as maiores vértebras do nosso corpo. Nós temos um corpo vertebral muito longo, um forame vertebral relativamente menor quando comparamos a uma vértebra cervical. Uma característica importante do processo espinhoso é que ele é quadrangular e tem uma situação mais horizontal. E em relação aos processos articulares, vocês vão perceber que agora eles olham, os processos articulares superiores olham para medial, enquanto que os processos articulares inferiores eles olham para lateral e, portanto, eles vão apresentar agora uma situação longitudinal. Dessa forma, turma, eu vou mostrar para vocês agora o conjunto dessas 3 vértebras para vocês poderem observar as semelhanças e as diferenças entre elas. Turma, vocês estão olhando aqui o conjunto, então, das 3 vértebras típicas. Nós temos aqui uma vértebra cervical, aqui uma vértebra torácica e aqui uma vértebra lombar. Observem as características individuais de cada uma dessas vértebras, como eu havia mostrado na nossa conversa anterior. Observem que essas vértebras aumentam de tamanho no sentido cervical para o sentido lombar, e as vértebras vão adquirindo características diferentes de acordo com os diferentes segmentos para o qual elas pertencem.